Imagina você chegando em casa numa tarde tranquila de sexta-feira, depois de uma semana cansativa de trabalho e encontrando sua esposa sentada confortavelmente no sofá da sala, mexendo super animada no notebook dela, com aquele sorriso largo no rosto que você ama tanto e sempre te faz feliz. Você se aproxima curioso para ver o que ela está fazendo que deixou ela tão empolgada e sorridente assim. Ela percebe você chegando e te chama para sentar do lado dela, toda entusiasmada, dizendo: "Amor, vem cá rápido, que eu quero te mostrar uma coisa muito legal." Você senta ali pertinho dela no sofá, colocando o braço carinhosamente nas costas do encosto atrás dela, naquele gesto protetor e afetuoso de sempre que vocês têm há anos. E quando você finalmente olha para a tela iluminada do notebook, vê que ela está justamente no site colorido de uma companhia aérea conhecida, olhando passagens e várias opções diferentes de voos. Ela vira o rosto jovem para você, com os olhos brilhando de animação, e diz toda empolgada: "Eu tava aqui pensando sozinha que a gente podia finalmente fazer aquela viagem para os Lençóis Maranhenses que você sempre quis e sempre fala. O que você acha da ideia, amor?" E você obviamente fica super feliz e animado com a proposta, porque fazia tempo que vocês não viajavam juntos para lugar nenhum, por causa do trabalho muito corrido e estressante dos dois que consumia todo o tempo livre que tinham. Então vocês passam a tarde inteira ali juntinhos, grudados no sofá, planejando animadamente cada detalhe daquela viagem dos sonhos. Vocês ficam horas olhando opções de hotéis bonitos e bem avaliados, pesquisando os melhores passeios imperdíveis da região, lendo reviews de restaurantes locais bem recomendados, rindo juntos e sonhando completamente acordados com aqueles dias perfeitos de descanso merecido, romance renovado e paz, longe de toda a rotina pesada e cansativa de São Paulo. E naquele momento, você se sente o homem mais feliz e sortudo do mundo inteiro, por ter uma esposa tão incrível que pensa nessas coisas e quer passar tempo de qualidade com você. Mas o que você não sabe ainda naquele momento de felicidade inocente, o que você não tem absolutamente a menor ideia enquanto sorri planejando aquela viagem, é que tudo aquilo que ela tá te mostrando é mentira completa, que sua esposa definitivamente não tá planejando viagem nenhuma com você de verdade, que ela na verdade já comprou e pagou passagens aéreas caras para viajar esse mesmo fim de semana com o amante dela, e que nos próximos dias você vai descobrir a verdade dessa traição da pior forma possível e da maneira mais dolorosa que existe, e vai ter que tomar decisões difíceis que vão mudar completamente e para sempre a vida de vocês dois. Marcelo Santos tinha exatos 36 anos completos e trabalhava duro como engenheiro sênior de projetos numa empresa muito grande e conhecida de construção civil que tocava obras comerciais e residenciais gigantes por todo o estado de São Paulo e até outros estados. Ele era casado oficialmente há 7 anos inteiros com Renata, uma mulher muito linda e atraente de apenas 28 anos que trabalhava como administradora competente num escritório médio de contabilidade localizado no centro movimentado da cidade. Eles dois se conheceram inicialmente num casamento animado de amigos em comum, há exatos 9 anos atrás, numa festa linda. Começaram a namorar apenas 3 meses depois daquele primeiro encontro mágico e apaixonado na festa de casamento. Ficaram noivos. Depois de 1 ano e meio intenso de namoro apaixonado, casaram oficialmente numa cerimônia linda e muito emocionante na igreja histórica do bairro, com absolutamente todos os amigos mais próximos e familiares queridos presentes celebrando aquela união. Eles construíram juntos com muito trabalho e dedicação uma vida que parecia absolutamente perfeita e invejável para todo mundo que conhecia o casal. Moravam num apartamento confortável e bem decorado, de 3 quartos espaçosos no bairro do Tatuapé que eles tinham comprado com grande esforço usando financiamento bancário longo de 30 anos pela Caixa Econômica Federal. Os primeiros 5 anos inteiros de casamento entre eles foram realmente maravilhosos e intensos como lua de mel eterna. Eles viajavam juntos apaixonados sempre que conseguiam tirar folga remunerada do trabalho para algum feriado prolongado. Saíam religiosamente todo fim de semana para jantar, romanticamente em restaurantes diferentes e interessantes experimentando culinárias variadas,
Iam frequentemente no cinema assistir todos os lançamentos de filmes que interessavam os dois. Passeavam de mãos dadas apaixonados no Parque Ibirapuera aos domingos de manhã. Faziam planos animados de ter filhos em breve, assim que a situação financeira melhorasse um pouco mais, e Marcelo sinceramente se considerava, sem sombra de dúvida, o homem mais sortudo e genuinamente feliz do mundo inteiro, por ter conseguido se casar com uma esposa tão bonita, tão inteligente, tão carinhosa com ele, e tão dedicada ao casamento e ao relacionamento deles. Mas de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, as coisas no relacionamento começaram a mudar, de forma sutil e gradual, que no começo ele nem percebeu direito. Renata começou a trabalhar até muito mais tarde no escritório com frequência cada vez maior, dizendo sempre que tinha muito serviço acumulado atrasado e precisava fazer hora extra obrigatória para dar conta de tudo. Ela passou também a sair com frequência bem maior com as amigas do trabalho. Para happy hour animado depois do expediente chegando em casa, sempre só muito tarde da noite, e às vezes até de madrugada, começou a frequentar a academia de ginástica 3 vezes por semana, sempre de manhã bem cedo antes do trabalho, dizendo que queria cuidar melhor da saúde e principalmente do corpo que estava fora de forma. E o que realmente mais chamou bastante atenção de Marcelo de forma incômoda é que ela passou a ficar muito mais tempo grudada no celular, mexendo obsessivamente e sorrindo sozinha, olhando para a tela como se estivesse conversando com alguém muito interessante. Ela mantinha sempre o aparelho com a tela virada estrategicamente para baixo, quando deixava em cima de qualquer mesa, colocava a senha nova que ele não sabia e levava religiosamente o telefone para o banheiro toda vez que ia tomar banho, quando antes sempre deixava carregando tranquilamente no quarto sem problema nenhum. Marcelo, que nunca na vida foi homem naturalmente ciumento ou controlador obsessivo, tentou conscientemente ignorar aqueles sinais pequenos e sutis e não dar importância exagerada. Ele confiava plenamente na esposa, confiava cegamente no casamento sólido deles de 7 anos, e achava racionalmente que talvez ela só tivesse desenvolvido mais independência saudável e vida própria fora do casamento, o que era perfeitamente normal e até recomendado por terapeutas. Mas aquela sensação estranha e incômoda no fundo do estômago simplesmente não ia embora de jeito nenhum, por mais que ele tentasse racionalizar e afastar completamente os pensamentos ruins e paranoicos que teimavam em aparecer insistentemente na cabeça dele, principalmente de noite, quando estava deitado tentando dormir. Foi numa quinta-feira comum à noite, há aproximadamente 3 semanas atrás, que aconteceu algo bem específico que acendeu de vez a desconfiança profunda e a suspeita forte no peito do Marcelo de forma definitiva. Ele tinha chegado em casa cansado do trabalho por volta das 7 horas da noite, como sempre fazia normalmente. Renata já estava em casa relaxada, porque tinha conseguido sair mais cedo naquele dia específico do escritório de contabilidade. E quando ele entrou no quarto do casal para trocar de roupa e colocar algo mais confortável, viu ela parada bem na frente do espelho grande do guarda-roupa, se olhando atentamente de lado com as 2 mãos na barriga, por cima da blusa justa que usava. Ela claramente não tinha percebido que ele tinha chegado e entrado silenciosamente no quarto, porque estava concentrada demais, olhando o próprio reflexo. Então Marcelo ficou ali parado quieto na porta, apenas observando curioso por alguns longos segundos, sem fazer barulho nenhum para não assustar ela. E foi exatamente quando ele ouviu ela sussurrar baixinho para si mesma, algo que literalmente gelou o sangue dele completamente nas veias e fez o coração apertar doloroso. Ela disse, olhando crítica para o próprio reflexo no espelho, com um sorriso leve no rosto: "Jovem, preciso emagrecer mais uns 3 quilos antes da viagem. Senão não. Vou caber direito no biquíni novo que comprei." Marcelo imediatamente franziu a testa, confuso e perturbado, porque eles definitivamente não tinham nenhuma viagem planejada que ele soubesse ou tivesse conhecimento. Não tinham conversado absolutamente nada sobre viajar para a praia recentemente nas últimas semanas ou meses. E ela definitivamente não tinha comentado nada nunca sobre ter comprado biquíni novo para ocasião nenhuma. Então ele propositalmente entrou fazendo barulho no quarto para ela perceber, finalmente, a presença dele ali, e perguntou, tentando soar o mais casual e despreocupado possível: "Que viagem é essa que você tá falando, amor?" E ela se virou assustada com a mão no peito e disse rápido demais, gaguejando um pouco: "Ah, nada não.
Eu tava só pensando alto, pensando bobagem que a gente podia fazer uma viagem qualquer hora dessas quando der. Marcelo aceitou superficialmente a explicação evasiva dela naquele momento, mas ficou com aquilo remoendo e incomodando muito na cabeça. Então, naturalmente, nos dias seguintes ele começou a prestar muito mais atenção consciente e focada nos comportamentos dela, tentando identificar objetivamente se tinha algo realmente errado de verdade acontecendo ou se era apenas paranoia boba da cabeça insegura dele. E quanto mais atentamente ele observava os detalhes, mais coisas genuinamente estranhas e suspeitas ele ia notando acumuladas. Ela tinha comprado várias roupas novas e bonitas, que ele nunca tinha visto ela usando em momento nenhum antes. Tinha mudado o corte de cabelo drasticamente sem avisar ou pedir opinião dele, antes como sempre fazia. Tinha começado a usar maquiagem bem diferente e muito mais elaborada e caprichada mesmo só para ir trabalhar no escritório de contabilidade. E o pior de tudo, de forma mais dolorosa, é que ela parecia emocionalmente distante e ausente. Quando eles conversavam sobre qualquer assunto, ela parecia com a cabeça e os pensamentos longe em outro lugar. Quando ele carinhosamente tentava iniciar alguma intimidade física no quarto, ela sempre tinha desculpa pronta de cansaço extremo ou dor de cabeça forte. E, no geral, ela simplesmente parecia estar vivendo uma vida completamente paralela e secreta, da qual ele simplesmente não fazia parte nenhuma. Foi então que finalmente chegou aquela sexta-feira marcante que eu contei lá no começo. Marcelo chegou em casa cansado do trabalho e encontrou Renata animada no sofá, mexendo no notebook. Ela o chamou empolgada para mostrar o site de passagens aéreas. Ela falou entusiasmada sobre finalmente viajar juntos para os Lençóis Maranhenses. E eles passaram a tarde inteira ali juntinhos, planejando detalhadamente juntos aquela viagem que, sinceramente, parecia ser o recomeço romântico que o casamento desgastado deles precisava urgentemente. Marcelo, inclusive, se sentiu bastante aliviado e esperançoso pensando que talvez tivesse realmente imaginado tudo errado, que talvez ela só tivesse passando por um momento difícil de estresse intenso no trabalho, e que agora, finalmente as coisas iam voltar completamente ao normal, com aquela viagem romântica restauradora que iam fazer juntos. Mas na segunda-feira seguinte, bem cedinho, quando Marcelo chegou no escritório de engenharia de manhã e ligou o computador dele para checar os e-mails acumulados do fim de semana, ele recebeu uma notificação estranha e inesperada do banco no celular. Era um alerta automático de compra no cartão de crédito adicional da Renata, que estava vinculado à conta bancária conjunta dos dois. O valor era bem alto e chamativo, quase R$ 4.000 completos, e a descrição genérica dizia apenas companhia aérea. Ele imediatamente achou muito estranho porque eles tinham combinado explicitamente de comprar as passagens juntos no próximo fim de semana, quando comparassem melhor os preços entre as várias companhias. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que o Marcelo fez quando descobriu tudo, clica agora no botão de inscrever aqui do canal atrás das cortinas, ativa o sininho das notificações e deixa seu like porque ajuda muito o canal. Então por que diabos ela tinha comprado sozinha sem avisar absolutamente nada? Ele, confuso, abriu o aplicativo do banco no celular, foi direto no extrato detalhado da conta e viu que a compra tinha sido feita no domingo à tarde quando ele tinha saído para jogar futebol com os amigos. Ele clicou para ver mais detalhes técnicos da transação e teve acesso ao código localizador da reserva, copiou o código alfanumérico, abriu o navegador, entrou no site oficial da companhia aérea, colou o localizador para consultar os detalhes, digitou o sobrenome dela, e o que apareceu na tela fez o coração dele literalmente parar de bater por longos segundos. A reserva mostrava 2 passagens de ida e volta. São Paulo-Guarulhos para Fortaleza com data de ida marcada para daqui a exatos 10 dias. Até aí nada demais. O problema enorme é que os nomes dos passageiros definitivamente não eram Marcelo Santos e Renata Santos como deveriam ser. Os nomes que apareciam eram Renata Santos e um nome masculino completamente desconhecido, que ele nunca tinha ouvido falar na vida, Rafael Mendes. E tinha mais, muito pior ainda. Os assentos cuidadosamente selecionados eram 12A e 12B, janela e meio, lado a lado bem juntinhos.
e na volta eram assentos ainda mais próximos e confortáveis na fileira de emergência com mais espaço. Marcelo sentiu o chão inteiro desaparecer completamente debaixo dos pés dele. A visão ficou embaçada e turva. O coração disparou, absurdamente descontrolado, batendo tão forte e rápido que ele conseguia nitidamente ouvir o pulso latejando alto nos ouvidos. As mãos inteiras começaram a tremer tanto descontroladamente que ele mal conseguia segurar firme o mouse do computador, e uma onda de náusea violenta e incontrolável subiu rapidamente pela garganta, fazendo ele ter que engolir seco várias vezes seguidas para não vomitar ali mesmo em cima da mesa do escritório, na frente de todos os colegas de trabalho que estavam por perto. Então, de alguma forma milagrosa, ele conseguiu se levantar, cambaleando perigosamente da cadeira, murmurou qualquer desculpa esfarrapada para o chefe dizendo que não estava se sentindo nada bem, pegou a mochila rapidamente, saiu quase correndo do prédio comercial, sem nem assinar o ponto eletrônico de saída, desceu para o subsolo, entrou no carro dele que estava estacionado, trancou todas as portas com força e simplesmente desabou emocionalmente. Ele socou o volante com força descontrolada várias vezes, seguidas gritando alto todos os palavrões que conhecia, chorou copiosamente feito criança pequena por longos minutos intermináveis. E quando finalmente conseguiu se acalmar pelo menos minimamente e recuperar um pouco o controle das emoções, ele percebeu racionalmente que precisava ter certeza absoluta e provas concretas antes de confrontar ela diretamente. Precisava de evidências sólidas que não deixassem dúvida nenhuma. Então ele respirou fundo várias vezes, limpou as lágrimas quentes do rosto com as costas da mão, ligou o carro e, em vez de ir direto para casa ou voltar para o trabalho, foi imediatamente num lugar que nunca imaginou que fosse precisar ir na vida. Um escritório pequeno de detetive particular, especializado em investigação de infidelidade conjugal, que ele tinha visto anunciado numa placa. O detetive que atendeu o Marcelo era um senhor sério de uns 50 e poucos anos, chamado Roberto, que tinha várias décadas de experiência em casos exatamente como esse de infidelidade. Ele ouviu pacientemente Marcelo contar toda a história angustiante, mostrando as provas das passagens no celular, e disse com uma calma profissional que paradoxalmente incomodou muito o Marcelo pela frieza: "Olha, Marcelo, infelizmente casos exatamente como o seu são muito mais comuns do que você imagina. Eu vou te falar com total sinceridade e honestidade. 99% das vezes que um cliente me traz esse tipo de evidência concreta, a suspeita terrível se confirma sim. Mas se você quer ter certeza absoluta e quer flagrantes fotográficos que sirvam como prova judicial definitiva, caso você queira entrar com divórcio e não ter que pagar pensão nenhuma para ela, eu posso fazer um trabalho completo de investigação e monitoramento dela até o dia da viagem." Marcelo concordou imediatamente na hora sem nem pensar duas vezes. Pagou o sinal combinado em dinheiro vivo. Assinou o contrato de prestação de serviços. E o detetive começou o trabalho de investigação imediatamente no dia seguinte, durante toda a semana inteira. Seguinte, ele seguiu discretamente a Renata por todos os lugares. Fotografou ela encontrando um homem que correspondia perfeitamente ao nome Rafael Mendes várias vezes em restaurantes românticos, bares badalados, cafeterias, e até entrando num motel vagabundo na quinta-feira à tarde. O detetive mandava todas as fotos comprometedoras em tempo real para o celular do Marcelo, que via cada imagem sentindo uma facada dolorosa no peito. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, aquilo o preparava psicologicamente para o confronto final e para o que ele tinha decidido friamente fazer. Foi exatos 2 dias antes da viagem fatídica que Marcelo finalmente tomou a decisão ousada que mudaria absolutamente tudo. Ele entrou determinado no site da companhia aérea, colocou os mesmos dados exatos do voo que Renata tinha comprado com o amante, consultou os assentos ainda disponíveis naquele voo específico e comprou estrategicamente uma passagem só para ele mesmo. Mas não foi qualquer assento aleatório. Ele comprou muito estrategicamente o assento 13A, que ficava exatamente na fileira de trás dos 2 traidores, de onde ele teria visão completa e perfeita de absolutamente tudo o que eles fizessem durante as 3 longas horas de voo. Ele queria ver com os próprios olhos a traição acontecendo. Queria sentir na própria pele a dor completa.
Queria ter a experiência total para poder se libertar de vez emocionalmente. Durante os 2 dias tensos que antecederam a viagem, Marcelo teve que fazer o maior e mais difícil teatro da vida inteira dele em casa. Ele fingia o tempo todo que estava tudo completamente normal, conversava naturalmente com Renata, jantava com ela, ria forçado das piadas dela, enquanto por dentro estava morrendo lentamente aos poucos. Ela, por outro lado, estava visivelmente radiante e super animada, claramente contando ansiosamente os dias para a viagem com o amante. E na quarta-feira de noite ela finalmente veio com a desculpa que Marcelo já esperava e previa. Ela disse que tinha surgido uma capacitação urgente de trabalho em Fortaleza na sexta, e ela infelizmente ia precisar viajar. Ia ficar o fim de semana inteiro fora e voltava só no domingo à noite. Marcelo fingiu perfeitamente que acreditou em tudo. Disse que tudo bem, que ia aproveitar para ver os amigos e relaxar. Na manhã de sexta-feira, Renata acordou bem cedo, tomou banho bem demorado, se arrumou com muito capricho e cuidado, usando aquele vestido novo vermelho que Marcelo nunca tinha visto, fez maquiagem elaborada, pegou a mala que já estava pronta e escondida no fundo do armário, e saiu de casa dizendo que o Uber já estava esperando embaixo. Ela se despediu dele com um beijo rápido e frio na boca, que ele teve que fazer muita força para não recusar com nojo, e saiu pela porta sem olhar para trás. Assim que ela saiu, Marcelo esperou estrategicamente 10 minutos, pegou a mochila pequena que tinha preparado escondida, chamou um Uber também, e foi direto pro aeroporto de Guarulhos. Ele chegou lá e ficou escondido estrategicamente num canto observando tudo de longe com óculos escuros. Viu ela chegar radiante, toda sorridente e animada. Viu o Rafael aparecer logo em seguida. Viu os dois se abraçarem apertado e se beijarem apaixonados na boca ali descaradamente no meio do saguão lotado, sem nenhuma vergonha como se fossem um casal legítimo apaixonado. Viu eles fazerem check-in juntos rindo e conversando super animados. E foi seguindo discretamente bem atrás, mantendo sempre distância segura. Quando chegou finalmente a hora de embarcar no portão, Marcelo esperou pacientemente eles entrarem primeiro na fila. Deixou passar umas 10 pessoas na frente, e então entrou também calmamente. Ele caminhou pelo corredor estreito do avião até a fileira 12. Viu claramente os dois já sentados confortavelmente lado a lado. Ela na janela, e ele no meio, completamente absortos, conversando baixinho e rindo alto. E Marcelo passou direto sem eles perceberem absolutamente nada, e sentou, silenciosamente na fileira 13 de trás, assento A, exatamente atrás dela. O avião decolou normalmente, subiu acima das nuvens brancas, e Marcelo ficou ali sentado rigidamente apenas observando tudo. Ele conseguia ver perfeitamente a cabeça dela por cima do encosto, via ela se inclinando carinhosa para falar baixinho no ouvido do Rafael, via os dois dando risadinhas baixas cúmplices, e a cada segundo que passava, a raiva crescia, mas paradoxalmente uma calma estranha tomava conta. Depois de uns 40 minutos de voo, ele viu ela levantar e ir para o banheiro apertado, e foi exatamente quando ele decidiu friamente agir. Ele se levantou também, caminhou firme até a fileira 12 e sentou calmamente no lugar vago dela na janela bem ao lado do Rafael. O Rafael estava distraído mexendo no celular no modo avião, e levou uns 3 segundos para perceber que alguém tinha sentado. Quando ele finalmente virou a cabeça esperando ver a Renata voltando, e viu o Marcelo sentado ali, olhando fixo e gelado para ele com uma expressão absolutamente congelada, o rosto dele ficou instantaneamente branco, os olhos arregalaram enormes, a boca abriu, mas nenhum som saiu. Marcelo disse com uma voz muito baixa e extremamente controlada, mas carregada de ameaça clara: "Então você é o famoso Rafael, né? Muito prazer. Eu sou o Marcelo, o marido da Renata." Rafael engoliu seco visivelmente. Tentou se levantar assustado, mas Marcelo colocou a mão firme no braço dele com força e disse: "Senta aí agora que a gente precisa ter uma conversinha rápida antes dela voltar." Marcelo chegou bem perto do rosto pálido dele e disse em voz baixa e ameaçadora: "Olha bem nos meus olhos. Eu sei de absolutamente tudo. Eu sei que vocês estão tendo um caso. Eu tenho fotos de vocês entrando em motel. Eu tenho prints de mensagens, eu tenho tudo que eu preciso para acabar com vocês dois na justiça. Mas eu não vim aqui fazer escândalo. Eu não vim aqui bater em você embora eu esteja morrendo de vontade.
Eu vim aqui só te dar um recado bem simples. Aproveita bem esse fim de semana porque vai ser o último de vocês. O Rafael estava visivelmente pálido e suando frio, e Marcelo simplesmente se levantou, voltou para o lugar dele atrás, e quando Renata voltou do banheiro minutos depois, ele viu ela sentando e percebendo que algo tinha mudado. O resto da viagem foi silêncio pesado. E quando pousaram, Marcelo simplesmente foi embora sozinho, passou o fim de semana refletindo, e quando voltou já tinha advogado contratado. Na segunda de manhã ele deu entrada no divórcio, e quando Renata chegou em casa domingo à noite encontrou as malas na porta e os papéis na mesa. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo, clica em inscrever no canal atrás das cortinas e compartilha essa história sobre como a verdade sempre aparece.